Ei, meus amigos, que saudade de estar pertinho de vocês aí. Mentira, não tô não. Vou continuar a aula aqui sobre competência, nono período, manhã e noite. Tá beleza? Então vamos lá. Eu estou seguindo o livro de Gustavo Garcia, como já lhes falei nas outras aulas. E vão ser vídeos breves, porque tem muito material no YouTube e a gente está comunicando então também pelo WhatsApp, pelos outros canais aí que a faculdade também disponibiliza. Tudo bem? Então vamos lá agora em competência. Competência Vamos lá, competência da Justiça do Trabalho. Eu vou colocar aqui quais são os temas recorrentes na JT e quais são os temas de competência da Justiça do Trabalho. Tá certo? Eu vou fazer a distinção com essa e com a Justiça Comum. Vamos lá então, olha só. Lá no artigo 114 da Constituição Federal, nós temos lá um rol taxativo de quais são as matérias que nós devemos tratar pela Justiça do Trabalho. Primeiramente, a relação de trabalho, artigo 114, inciso 1º. Todas as relações de trabalho são da competência da Justiça do Trabalho. Então, vocês podem ler lá a súmula 376, o artigo 9º da CLT. Tudo bem? Quando eu falo relação de trabalho, não importa qual é a natureza civil que iniciou a relação. Então, nós temos, por exemplo, nas ações possessórias, se forem decorrentes de uma relação de trabalho, um interdito proibitório, a empresa quer que a sua planta continue recebendo os funcionários, os empregados no caso, ela pode então ajuizar o interdito proibitório. Embora seja de natureza civil, ele vai ser ajuizado na JT, porque advém de uma relação de trabalho. Da mesma forma, o empregador quer tomar a sua empresa, quer impedir que seja então que seja utilizada pelos empregados como forma de greve, como forma de atuar a greve. Então ela pode mover então aí uma ação possessória, competência da JT. Tudo bem? E aí nós temos ainda todas as formas de prestação de serviço, não apenas por pessoa natural, mas também por pessoas jurídicas. Então aquelas ações de prestação de serviço não são aqueles contratos civis. Os contratos civis apenas quando houver desvirtuamento. Então, exemplo aqui, eu contrato uma empresa para fazer uma empreitada e nesse caso aí, na verdade, a própria empreitada é minha. Então, houve confusão de pessoas e, na realidade, sou eu, então, o detentor de toda a mão de obra. Então, nesse caso, a competência seria, sim, da Justiça do Trabalho. Fora isso, se não houver desvirtuamento, será, então, da Justiça Comum. Pois bem, prestação de serviço por pessoa natural, nós temos lá na CLT, desde 1943, o operário artífice. Então, é aquele que é contratado para trabalhar sozinho ou com a ajuda de um pedreiro que é contratado sozinho e com a ajuda com um ajudante, certo? Esses aí, pessoas físicas naturais, eles vão mover a ação, então, na JT. Se for uma grande empresa, pessoa jurídica, não. Aí sim, será uma causa a ser movida na Justiça Comum. Está fora dessas relações de trabalho as relações de consumo, já houve decisão aí superior. Então, as relações de consumo, relação em que o consumidor final ele adquire produto, adquire serviço com base no CDC, lá vai ser resolvido pela Justiça Comum, tá certo? Também os honorários advocatícios, eles não são executáveis na Justiça do Trabalho, porque é uma relação de consumo para alguns entre advogado e o contratante. Tudo bem? Dê uma lida na súmula 300 e na súmula 389 do TST. Eu trago uma diferença. Olha, nesse livro de Gustavo Felipe Barbosa Garcia, eu sempre grifei essa parte que ele fala o seguinte, cada modalidade da relação de trabalho permanece regida pelas respectivas normas relativas à prescrição. Então, se eu tenho um contrato, por exemplo, de natureza civil, eu vou utilizar todo o prazo que é dele. Então, ação possessória. Então, tem um exemplo lá que fala 1 ano, 1 dia, 1 dia. Então, são esses prazos que eu utilizo para caracterizar como o esbulho. Salvo engano, esbulho, né? No direito civil não é bem nossa área aí. Então, quando eu falo, por exemplo, em operário ou artífice, o pedreiro e seu ajudante, eles continuam, todas as normas são regidas pelo direito civil, prescrição, prazo, pagamento, tudo. Só que a competência será da Justiça do Trabalho. Tá? Então, o direito material seria lá relacionado ao direito civil e a competência seria da Justiça do Trabalho.
Pois bem, continuamos com a relação de trabalho e relação de consumo, que eu já falei. Leiam, por favor, a súmula 288 do TST, que é também uma novidade. A aposentadoria deixou de ser aposentadoria complementar, não é mais da competência da Justiça do Trabalho, mas sim da Justiça Comum. Passemos mais à frente. Relação de trabalho e pequena empreitada, foi o que eu expliquei, de operário artífice. Depois, relação de trabalho e representação comercial autônoma. Se a representação comercial for pessoa jurídica, não temos o que discutir, será da Justiça Comum. Se for pessoa física, lógico, será da Justiça do Trabalho. Tudo bem? Então é só analisar se é pessoa natural ou se é pessoa jurídica. Pois bem, meus amigos, relação de trabalho eventual e avulso também são da competência da JT. O avulso, pela Constituição Federal, ele tem todos os direitos idênticos ao do trabalhador comum, tá certo? Embora não seja considerado empregado, ele vai ser aí considerado para a Justiça do Trabalho como de sua competência. Cuidado, relação de trabalho e relação de preso. A lei que trata, a lei de execução penal que trata então dessa relação é a lei 7.210/84. Então lá nós temos a redimissão para cada 3 dias de trabalho, 1 dia de redimissão na pena, certo? Essa relação aí, ó, ela não é da competência da Justiça do Trabalho, tá certo? Continua lá no âmbito penal. Tome cuidado com isso também. Ente de direito público externo, da competência da JT, artigo 114 da Constituição. Podem ler lá o J416, que fala sobre a organização e organismo internacional, que fala da incompetência absoluta da JT. Então, se tem, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, se tem a Organização das Nações Unidas, tudo isso não pode ser julgado pela Justiça do Trabalho. Eles têm, então, incompetência absoluta. Leia aí ao J416. Servidores públicos, vamos fazer distinção? Servidores públicos estatutários serão da competência da Justiça Comum. Servidores públicos seletistas, empresa pública, sociedade de economia mista, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, tudo isso todos esses serão julgados pela Justiça do Trabalho. Para casa, viu? Tem uma decisão recente aí do STF que determina a divisão quando houver greve, quando houver ambiente laboral que pode ser atingido por um agente insalutífero, por um agente perigoso. De quem será a competência? Para casa isso aí, viu? Leitura obrigatória, vai jogar lá jurisprudência, STF, STJ, TST e vai procurar qual que é a novidade, de quem é a competência para julgar servidores públicos estatutários, ambiente laboral. Tudo bem? Greve e abusividade de greve. Tudo isso vocês têm que verificar em casa. Beleza? Posteriormente, nós teremos então também concurso público. A gente sabe que empresa pública, sociedade de economia mista, todos esses aí eles fazem concurso público. Isso é uma decisão recente também, eu quero que vocês analisem. Essa decisão fala as prévias do concurso público. Quem é que vai decidir? A Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum? O empregado foi preterido no concurso público da Petrobras, ou havia um edital que expurgava os maiores de 60 anos. Quem tem competência para julgar sobre isso? JT ou Justiça Comum? Para casa. Pois bem, dissídio coletivo e administração pública. A administração pública, meus amigos, só pode utilizar do dissídio coletivo de natureza social, aquele para criar normas sociais, tá certo? Não será da competência da Justiça Comum, será da competência da Justiça do Trabalho, tá certo? Dissídio coletivo de natureza social. Depois, greve. Tudo que envolver a greve, ação de interdito proibitório, ação de empregado contra empregador, tudo isso será da competência da Justiça do Trabalho. Tome cuidado com a exceção. Se houve um crime cometido por um empregado em razão do empregador, de quem é a competência? Lógico, será da Justiça Criminal. Homicídios, crimes, a palavra crime já sugere a competência da Justiça Criminal. No entanto, quando houver, em decorrência da relação de trabalho, qualquer tipo de fato, então o empregador bateu no empregado, o empregado sucateou algum bem da empresa, tudo isso aí advém da relação de trabalho, tá certo? Essas dispensas aí por justa causa e os motivos que a levaram a acontecer. Tudo bem? Tomem cuidado aí com a greve. Matéria de greve, todas, ações possessórias
são da competência da Justiça do Trabalho. Ações possessórias, interdito proibitório, por exemplo, se há piquete, se há abusividade, tudo isso é matéria da Justiça do Trabalho. Se houve uma prática de crime durante isso aí, o crime se separa da relação de trabalho. O crime vai ser julgado pela Justiça Criminal. Em relação à greve, então, representação sindical e conflitos sindicais. Tudo que envolver sindicato também passou a ser da Justiça do Trabalho. Eu não utilizo mais a Justiça Comum para falar sobre eleição, sobre a nulidade de eleição, sobre validade da eleição, sobre diretoria. Então, nós podemos dizer que houve o cancelamento da súmula 677 do STF. Essa súmula aí, gente, ó, ela não é utilizada mais, tá certo? Continuemos. Mandado de segurança. Se for mandado de segurança e penalidades administrativas impostas pela fiscalização do trabalho. O auditor fiscal do trabalho foi até a sua empresa e autuou, onde você tem que apresentar, impetrar, se for necessário um mandado de segurança para falar que houve abuso de autoridade. Essa impetração será na Justiça do Trabalho, tá certo? Artigo 114, inciso 4º da CLT. Da mesma forma, se for habeas corpus, matéria trabalhista, o empregado está preso porque não devolveu os equipamentos de trabalho. O que pode fazer? Qualquer um pode ir lá e impetrar o habeas corpus para que o sujeito seja solto, porque está sendo impedido de sair do local de trabalho, tá certo? Depois tem habeas data, da mesma forma. Habeas data não pode ser, gente, para ente privado, só pode ser para ente de direito público. Nesses casos da habeas data, tem decisão de que o Banco do Brasil, por não fornecer informações a terceiros, ele não poderia sofrer o habeas datas aí, tá certo? Danos morais e matérias decorrentes da relação de trabalho. Como é que fica? Todas as matérias decorrentes de acidente ou qualquer ação que envolva o dano moral, ainda que o dano moral tenha natureza civil, isso não desnatura a sua inclusão em um pedido de uma ação trabalhista. Então, se você sofreu assédio moral, assédio sexual, dano moral decorrente de acidente de trabalho ou qualquer outro tipo de dano moral decorrente do acidente de trabalho, dano estético, dano existencial, todos esses aí, eles vão ser julgados pela Justiça do Trabalho. Tá certo? Depois, para finalizar, execução de contribuições sociais. A Justiça do Trabalho só pode executar as contribuições sociais que envolvem uma sentença trabalhista condenatória. Vocês podem ler o artigo 114, inciso 8º, fala assim, ó, compete à JT processar e julgar a execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195 e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Tá? Então, eu não posso executar 20 anos de contrato, a empresa nunca recolheu os 20 anos, e agora eu quero que a Justiça do Trabalho condene em sentença a empresa a recolher 20 anos. Não, só vai recolher os valores que estão lá discriminados na sentença. Dissídio coletivo nós já vimos em sala de aula, e conflito de competência. Conflito de competência será solucionado dependendo da situação. Leitura obrigatória dos artigos 114 da Constituição Federal, 804, 805, 806, 807 da CLT. Tá certo? Para vocês fazerem a distinção. Se for entre duas varas do trabalho, Tribunal Regional do Trabalho. Se for entre um juiz de direito de um tribunal e outro de outro tribunal, será o TST. Então, assim por diante, vocês podem fazer até um quadrinho aí para ficar bem tranquilo o estudo. Depois nós temos a competência nos casos de falência e recuperação da empresa. Meus amigos, falência, existe um juiz próprio, juiz falimentar. Todas as ações são remetidas para esse juízo. Só que, porém, quando houver falência do empregador, nós temos que mover a ação trabalhista até o momento em que eu descobrir qual é o valor do meu crédito. Então vai ter o procedimento de conhecimento normal, vai ajuizar a ação, vai ter instrução, vai ter sentença, vai ter recurso, vai haver recursos. Depois vai chegar a fase de liquidação. Na liquidação, quando eu descobrir, o valor devido é de, exemplo, R$200 mil, a Justiça do Trabalho vem e entrega uma certidão de crédito para você se habilitar no juízo falimentar. Que bom que você está com dúvida, sabe por quê? Eu estou disponibilizando o meu WhatsApp, o meu e-mail, para que vocês possam, 24 horas por dia,
ter contato comigo aqui brilhantemente para responder as suas dúvidas. Então aqui é só uma diretriz de 15 minutos no máximo para os vídeos não ficarem carregados e vocês não ficarem muito cansados. Tá certo? Matando saudade quando eu falava muito rápido quando eu entrei na faculdade, agora eu não posso falar mais rápido, vocês reclamam muito. Grande abraço.